Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Núcleo Consciência Nova. Hoje a gente vai falar sobre o reino das sombras, né? Esse tema que muitas pessoas acabam ficando meio que com medo, né? Ah, meu Deus, eu não quero saber disso aí. Mas qual que é o conceito da gente falar sobre o reino das sombras hoje? A gente vai estudar um pouquinho algo que está dentro de nós, do nosso interno, né? Todos nós temos luz e sombra dentro de nós. Aquilo que a gente manifesta no mundo como violência, como degradação e como diversas coisas que a gente vê que às vezes nos assustam, nos dão medo, está dentro do ser humano. Porque quem provoca isso no mundo é o próprio ser humano. Então, tudo que a gente for falar aqui de reino das sombras, tudo que a gente cria às vezes na nossa imaginação, isso existe dentro de nós. Então, hoje falar sobre o reino das sombras é a gente fazer uma atualização nos nossos conhecimentos e saber também que as trevas têm se utilizado de diversos métodos e se atualizado cada vez mais para que elas possam fazer cada vez mais obsessões complexas, fechamentos de casas, envolvendo seu poder e na política, para que o mundo possa entrar em atraso, para que eles possam comprometer o máximo de pessoas que estão encarnadas, os encarnados possivelmente, para que possam se perder e assim atrasar o processo evolutivo da Terra, pela qual está passando, que é o processo de transição planetária. Então, hoje a gente apresenta para vocês um olhar sobre o Reino das Sombras, baseado em diversos ensinamentos, né, de Ramatiz, a Robson Pinheiro, Ângelo Inácio, Maria Modesto Cravo, fruto de nossos estudos e também de algumas partes da nossa vivência aqui na casa, tá? Bom, esse é um projeto também idealizado pela Escola do Espírito, que é um projeto meu que a gente sempre leva palestras, sempre no segundo, normalmente é no segundo domingo de cada mês, a gente sempre traz um tema. Como vai ser Dia dos Pais no próximo domingo, a gente resolveu fazer no primeiro, tá? Bom, primeiro a gente vai falar dessa região conhecida como umbral, né? Que muita gente já ouviu falar pelo Espírito André Luiz, né? Que foi ele que usou esse termo a primeira vez, através de Chico Xavier. E o umbral, ele é uma região que foi criada aí, segundo Ramatiz, até 2000 antes, ou 1000 anos antes do Cristo encarnar na Terra. O que aconteceu durante esse período? Como o Cristo precisava se materializar na Terra e a região começava a se formar devido aos nossos desequilíbrios humanos, o contingente populacional foi se expandindo, os homens ainda muito primitivos faziam assassinatos, crimes hediondos, estupros e aquela coisa, o ambiente astral do planeta começou a se adensar. Então, já prevendo, e isso várias culturas vinham falando que possivelmente um Messias iria encarnar, a espiritualidade resolveu juntar em uma determinada localidade, digamos assim, num circuito vibratório, determinadas classes de espíritos para que, ao adensamento dele, naquele período que ele fosse encarnar, esses espíritos pudessem ser contidos para que ele pudesse se materializar, até ele estar em terra, né? Então, a Ramatiz narra, num dos seus livros, a primeira parte do surgimento do umbral. Mas, porém, o que é umbral? Ele fica numa faixa etária muito próxima, numa dimensão de transição muito próxima ao plano físico e ao plano espiritual. Lá é como se fosse um spa espiritual, né? Por que spa, entre aspas? Porque a gente precisa passar lá um período estagiando para desintoxicar todas as energias que nós acumulamos enquanto estamos encarnados. Passamos aí em torno de 60, 70, 80, alguns até 100 anos encarnados. E os nossos atos, sentimentos e pensamentos também vão junto com nós. E são energias que se adensam ao corpo físico, e aí a gente vai ter um determinado peso vibratório. E esse peso vibratório, ele leva a gente para essa condição que é quase semimaterial, que é o umbral, nessa região de transição. E ali a gente vai ficar um determinado período, muitas vezes, para tirar a parte mais material que nós trazemos, dos nossos vícios, das nossas necessidades. E aí a gente fala, tem uma escritora que eu acho que vocês já ouviram falar, Violetas na Janela, do Espírito Patrícia, né, que é da Vera Lúcia de Marinzec, em que ela lá fala que Patrícia, ao passar para o mundo espiritual, ela ainda menstruou, ela ainda teve necessidade de usar o banheiro, ela ainda se alimentou, e ela estava onde? Numa determinada região que nós conhecemos, ela ainda não estava numa colônia, ela estava numa colônia de transição, que é muito próxima ao umbral, assim como o nosso lar mesmo é também próximo ao umbral, que são colônias de resgate.
onde espíritos recém-saídos da carne são levados para lá, ficam um determinado período e depois partem para colônias, aprendem tudo o que precisam aprender para lidar com a vida espiritual e assim eles partem para outras colônias um pouco mais evoluídas para pegar novos ensinamentos. Por que isso é necessário? Imagina eu sair do corpo físico, acreditando piamente que eu estou no corpo físico, né, e muitas vezes os nossos conceitos a gente não acredita em vida após a morte, grande parte da humanidade, e de repente eu vou para um mundo totalmente diferente de mim, que eu não vejo, eu vejo lá tecnologias, eu vejo aeróbios, tipo naves levando pessoas, vejo um mundo todo muito bonito, com tecnologias que eu nunca vi na minha vida. Primeiro que eu vou pirar o cabeção, não sei onde eu estou, né? Que mundo é esse? Se eu morri, por que eu vim parar aqui? Então, a pessoa entraria em choque. E o que a espiritualidade faz? Vamos trabalhando o pensamento e gradualmente vamos abordando e falando das coisas. E a gente vai fazendo essa transição de forma leve. Só que no umbral vão ficar normalmente aqueles que cometeram crimes mais pesados, pessoas que têm culpa, medo, erro e várias outras situações, seja aquelas que tiveram erros conjugais, que tiveram diversos vícios, né? Como os drogaditos, tabagistas, alcoolistas, que acabaram danificando o seu organismo físico devido ao vício e ficaram presos nessas regiões. Então, o umbral é uma região intermediária em que muitos espíritos, ao desencarnar, e nós passaremos por essa região, né? E aqui tem uma definição. Umbral se refere a um estado ou lugar de transição onde espíritos que não souberam aproveitar a oportunidade na Terra são encaminhados provisoriamente. Essa definição vem do espírito André Luiz, como nós falamos, né, do nosso lar. E aí ele passou por essa região, e aí a gente vai começar a entrar nessas zonas, olha. Primeira zona que a gente encontra, algumas materializadas já na Terra, que são zonas inferiores, são as zonas de deterioração. Robson Pinheiro trata disso no livro Legião, é um livro que eu aconselho vocês lerem. E o que é a zona de deterioração? Bom, é onde normalmente ficam espíritos em estados alterados por vícios, habitados por encarnados durante o período do sono. Muitos visitam esses locais por afinidade, né? Alguém aqui já ouviu falar de Cracolândia? Ou de São Brás, Presidente Vargas, onde nós, com o nosso trabalho, levamos sopa, às vezes, ali? Pois é, esse é um estado de deterioração. No Ver o Peso também tem uma ruazinha lá que o pessoal consome muita droga, e nós não tivemos autorização de passar lá e distribuir, por conta de risco e por conta de espíritos que são. O que é uma zona de deterioração? Onde o ser humano se confunde já, e ele passa nesse período a habitar regiões densas, influenciadas tanto por espíritos desencarnados, viciados, que estão lá, isso de diversos vícios. E eles se aglutinam por afinidade. Por exemplo, existem locais aqui em Belém, como ali em São Brás, Presidente Vargas, que eles já sabem que lá vendem a droga, que eles têm os seus iguais para curtirem aquele momento, se viciarem e para lá vão. Aquilo ali, a gente poderia dizer que é um bolsão de espíritos. O que é um bolsão de espíritos? Um local em que muitas pessoas se reúnem, muitos espíritos se reúnem, e as suas afinidades, seus vícios vão chamando um ao outro devido a formas, pensamentos e também parasitas espirituais formadas pelas mentes em desequilíbrio. E cada vez vai sintonizando. Vocês podem ver que toda pessoa que some, chega em Belém, vai encontrar, se ela tiver um vício, ela vai encontrar nessas regiões. Então a Cracolândia, ela já é uma parte do umbral em que essas pessoas estão vivendo. E devido ao seu próprio vício e consumo que é feito a céu aberto, vocês olham para essas pessoas, vocês veem o quê? Pessoas magras, pessoas que não se alimentam, pessoas totalmente viciadas, capazes de matar. Vocês sabem que muitas roubam, capazes de estuprar ou fazer qualquer coisa por conta do vício. Já estão totalmente degradadas. Para recuperar essas pessoas aqui, precisa de um tratamento espiritual, psicológico, familiar, acompanhamento, medicamento e outras coisas. E o principal, vontade desses caras aqui pedirem socorro. E durante o período de sono, quando muitos estão dormindo, alguns que já têm determinada afinidade são levados automaticamente para esses locais. Se você vê ele durante o período de sono, esses caras que estão lá, eles são como robôs. São pessoas que... Alguém já viu aquela droga K9? Que o pessoal tem postado os vídeos que os caras ficam que nem zumbis. Eles na espiritualidade ficam assim. E essas drogas, essas mesmas drogas que se materializam no corpo físico, elas são produzidas por um grupo de espíritos chamados cientistas do astral, em parceria com magos negros. Por isso que drogas cada vez mais poderosas se materializam na Terra, para que cada vez mais jovens e pessoas possam se perder. Mas a gente vai entrar nesse capítulo à parte. Depois,
nós temos espíritos que habitam cavernas, né? Muitas cavernas ainda que a gente encontra em Furnas Umbralinas são também habitados por espíritos que Robson Pinheiro, junto com o Pai João, consideram de cavernícolas. Eu não gosto de usar esse termo, né? Quem são os espíritos cavernícolas? São espíritos que já há algum tempo, pelo menos há 100, 50 anos, não reencarnam, têm uma determinada dificuldade, têm culpa, têm vergonha, têm medo pelos crimes que às vezes praticaram e se isolam em cavernas. Então, o que acontece, né? A gente vai ter os cavernícolas, que são espíritos que estão há 100, 50 anos desencarnados, sem reencarnarem, vivendo nas zonas umbralinas, e esses caras aí, muitos deles cometeram assassinatos, crimes, estão ali fugindo, tem um processo de culpa muito grande e acabam entrando ali. Muitos deles também não têm mais contato com o sol, normalmente só saem no período noturno, não assediam normalmente os encarnados, mas vão em busca dos seus algozes, que assim eles têm que fizeram mal a eles, que foram motivo de sua queda, que hoje se encontram dentro desses locais, né? Eles normalmente já têm uma aparência disforme, pelo processo de culpa e por se acharem ainda, entre aspas, encarnados, eles têm o seu corpo deformado, como zumbis mesmo, né? Aquela imagem feia de, se a gente fosse comparar um filme, mortos-vivos. Então eles habitam as cavernas, muitos desses espíritos, e também alguns magos, alguns feiticeiros do astral, utilizam desses espíritos para trazer doenças a encarnados, por sintonia. Quero fazer um mal para Franceline, um dos espíritos mais especializados pega um espírito desse, totalmente dementado, e coloca próximo dela, e ele vai transmitir por sintonia, claro que conforme os vacilos dela, todas as sensações que aquele espírito sente, a ponto dela sintonizar e ficar semelhante a um zumbi, a um ser dementado, e ao mesmo tempo sentindo seres andando pelo corpo dela, dores que ela não sabe de onde vem. E isso ocorre muito, muito, muito frequentemente, né? E aí a gente vai ter a próxima zona, que são pântanos, né? Habitados por espíritos altamente comprometidos em culpas, assassinatos, criminosos, e muitos se encontram presos em charcos, expurgando a toxicidade que acumularam de seus atos no corpo espiritual. E aí nos charcos a gente vai encontrar as bruxas, os serial killers, vamos encontrar diversos estupradores também. Então a gente tem vários desses caras nesses processos. Por que eles ficam presos às malhas de pântanos e lamas, né, dentro dos umbrais? Ah, mas como se Deus é Pai, por que esses espíritos ficam lá? Lembra que eu falei no início que quando esses espíritos contêm uma culpa e a gente passa anos e anos com alguns atos, a gente tem um determinado peso vibratório? O peso deles leva eles exatamente para isso aqui. Essa lama tóxica, vocês já viram a propriedade da lama no rosto? Hoje, traz alguns benefícios. Essa lama em que esses espíritos estão envolvidos, ela é semelhante. Ela é altamente tóxica, dói, sofre, passa tudo aquilo que eles precisam passar ali, mas ela está fazendo um processo de limpeza e retirando esses espíritos. Nós recebemos há um tempo atrás, eu não tenho aqui mais o desenho, uma pictografia de uma falange chamado Amigos de Jesus, em que eles deixaram uma mensagem que dizia o seguinte: viva a vida fazendo bem. Eu até esqueci a frase, mas deixa eu ver se eu lembro aqui. Bom, eu não lembro, mas chegou com uma frase muito interessante e chegou com um desenho em que eles estavam indo exatamente nesses charcos resgatar espíritos que estavam presos nas lamas do umbral. E na hora que a equipe chega, algumas pétalas ali limpando o ambiente, elementais, que a gente vai falar um pouquinho hoje, e eles dizendo a mensagem, né? Eu não consigo lembrar, mas eu vou lembrar até o final da palestra. Sei que era muito bonito, que fala na ideia de a gente poder viver bem com o bem que faz, né? Para que a gente não caia nos erros e nas culpas. Então, muitos desses espíritos que estão nessas condições são espíritos que vão precisar tirar toda essa toxicidade dos seus corpos para poder reencarnarem. E talvez, dependendo dos méritos que tenham, alguns deles talvez nem mais encarnem na Terra, né? Devido a alguns crimes. Muitos serial killers que vão precisar adotar novos comportamentos, um trabalho psicológico, espiritual muito grande que precisa ser feito na mente desses espíritos, e muitos deles convivendo sempre com os fantasmas de cometerem os mesmos atos e sendo punidos e culpados por esses espíritos, né, que os perseguem. Então, é uma situação, uma condição muito ruim.
E poucos encarnados, mesmo em desdobramento, como equipe espiritual, às vezes consegue adentrar esses vales, esses pântanos, né, para fazer resgate. E aí a gente tem os vales, que aqui vocês provavelmente já conhecem, né, os vales dos drogaditos. Pode falar, meu. Ah, perdão. Aqui temos também os espíritos presos em cemitérios. Muito obrigado. A condição dos espíritos presos em cemitérios, também muito devido a culpas e apego, totalmente apegados ainda à matéria, a bens materiais, a posses e ao outro, né? Mesmo relacionamento tóxico que eu tenho e acho que o Reimund é minha propriedade, acho que a França é minha propriedade, eu a amo, eu quero ficar com ela. O apego e o desconhecimento total da vida espiritual faz com que muitos desencarnados fiquem presos aos seus corpos físicos. São levados nos caixões, assistam ao seu funeral e vão e ficam presos lá. Muitas vezes por utilizar drogas e por suicídio inconsciente. O que é o suicídio inconsciente, Bruno? É quando a gente começa a fazer determinados atos que a gente sabe que faz mal, tipo excesso de bebida alcoólica, cigarro que faz mal, prejudica os dentes, contamina o pulmão, prejudica, gera câncer, excesso de alimentação, né? Então tudo aquilo que é gerado pelo excesso, pelo apego, que eu não consigo me desvencilhar, mesmo a emoções ruins, ao ódio, ao outro, vai me ocasionar algo ruim, né? Que a gente tem a ideia de que nós estamos aqui durante um período, mas nós não somos daqui. A nossa pátria de verdade é a pátria espiritual, porém o processo de rebeldia faz com que nós possamos acreditar que aqui é a vida real. Então o que eu faço? Aqui eu construo a minha vida, eu ganhei na loteria, eu lutei bastante, eu comprei o meu carro, eu fiz isso, aquilo, outro e fico preso por conta dessas coisas. E aí quando eu desencarno, seja pelos meus excessos, como André Luiz, por exemplo, que eu vou citá-lo nesse caso, ele ainda sentiu as dores depois que ele acordou no umbral, mas ele acordou no umbral, né? E aí a gente tem o caso de Raul Seixas também, que é um dos seus livros, após o desencarne, devido ao uso de drogas que ele acabou desencarnando, ele ficou preso, ele sentiu toda a sensação muito comum dos suicidas, de passar pelaquela situação de ver o caixão sendo fechado, de assistir ao seu próprio funeral e não conseguir se desvencilhar daí, com todo o conhecimento que ele tinha, né? Viu toda a situação dos vermes corroerem o seu corpo físico e ficam presos ainda à matéria. Caso também de uma modelo muito famosa, lembra se era Clara Nunes, que também desencarnou e ficou presa a corpos físicos devido à sua vaidade. Pessoas que se importam demais com o corpo, né, tem muita vaidade, muitas vezes ficam presos nessas condições. E o que acontece? Ficam presos dentro dos cemitérios, habitando as covas. Esses espíritos em alto desequilíbrio são escravizados muitas vezes por espíritos que têm maior conhecimento do mundo espiritual e que habitam essas zonas. E como ele não estava preparado para o morrer, ao se encontrar do outro lado sem referência alguma, são escravizados. Às vezes levados para casas descompromissadas, em terreiros que se fazem trabalhos pagos, né? Ah, eu quero um trabalho, eu quero que a França perca o emprego, eu quero a França para mim, vou amarrar a França, né? E aí, esses espíritos são levados para lá para cumprir determinadas tarefas e alguns, e aí esses são os espíritos na Umbanda conhecidos como eguns, né? Espíritos sofredores, que estão ainda no processo de transição e, ao mesmo tempo, de desgaste dessas substâncias por conta do desencarne, por conta do apego. Eles precisam queimar, durante um período, todas as energias ainda materiais que eles mantêm ao corpo devido ao pensamento. Eu não estou preparado para o morrer. Acabei encurtando a minha vida. Tenho 40 anos para viver ainda, mas morri aos 30, devido ao excesso de coisas que eu acumulei para mim, seja de sentimentos, pensamentos, seja de situações negativas que eu coloquei de toxicidade para o meu corpo. Desencarno, e aí fico preso ao corpo. E aí fico espiando, às vezes, até acabar aquilo ali que eu fiz 40 anos. E esses espíritos são levados para ficar próximo de pessoas, para obsessões. Aí a gente fala de obsessões simples, porque é a influência de um espírito desencarnado sobre o encarnado, embora também exista do encarnado para o desencarnado. E eles ficam nessa primeira fase, não é? Habitando os cemitérios e também sendo escravizados. E eles vão cumprir determinadas tarefas, seja essas aí que o pai de santo, mãe de santo, feiticeiro acaba utilizando para fazer esse processo de magia, utilizando esses espíritos. E aí sabe o que acontece?
acordei do outro lado, não tenho nada da realidade espiritual, não entendo nada, preciso de uma referência, estou sentindo todas essas dores, preciso de ajuda. E o cara diz assim, não se preocupa que eu vou te ajudar, vem comigo, faz isso aqui que eu te levo para tua família. Então ele, para achar essas situações, essas condições, ele começa a fazer determinadas tarefas. E às vezes, quando ele não consegue cumprir, ele vai ser punido, vira escravo do outro lado. Né? Eu vou contar depois uma história para vocês, a história do Tertuliano, que Ramatiz narra, para a gente poder entender como é que processa isso. E aqui a gente tem os vales, né, que são as zonas mais leves. Até aqui são zonas leves. Nós temos os vales, em que muitos espíritos, pelo seu grau de afinidade, assim como aqueles casos ali da Cracolândia, mas a Cracolândia já é uma zona de deterioração em que humanos estão virando zumbis, já no processo ainda encarnado, e vão habitar essas outras ondas e vales, né? Nos vales, nós temos determinados núcleos magnéticos em que espíritos, por suas afinidades, acabam se encontrando. Ao desencarnarem, vão para esses vales, por afinidade vibratória. E aí, a gente teve o espírito André Luiz, que desencarnou, vitimado pela sífilis e também pelos excessos que ele cometia. Ele frequentava bordéis, né, traía a sua esposa, usava cigarro, álcool, desencarnou para lá devido a um câncer no esôfago também, entre aspas, mas foi muito mais pela sífilis. E aí, ao ele ser levado para tratamento, desencarna e vai diretamente para Umbral, e lá fica em torno de 8 anos sofrendo, né? E ele era médico, ele sabia do mal que eu fazia, mas isso foi gerado durante muito tempo. Então ele foi levado para o Vale dos Suicidas. Ele não entendeu por que foi levado para o Vale dos Suicidas, né? Por quê? Porque ele cometeu os mesmos atos de suicídio inconsciente. Milhões de desencarnados, segundo o ministro Clarencio, no livro Nosso Lar, ele narra que nós partimos daqui por suicídio inconsciente, por excesso de coisas que nós colocamos para dentro do corpo, por excesso de emoções que nós nos nutrimos. Aí pasmem vocês, né? O excesso de ódio, de raiva, de desamor que eu tenho para comigo mesmo, de remorso, faz com que eu também desencarne e vá habitar um desses vales. Então cuidado com as emoções que vocês estão colocando para dentro de vocês. E aí nós temos vales dos drogaditos, tabagistas, do sexo, né? O Vale do Sexo, que é uma zona muito negativa e que diversos desencarnados e também encarnados vão para lá durante o período de sono. E aí quando a gente fala em vales, são vales em que poucos têm acesso, mas por afinidades, e muitos de nós viemos de lá, nós voltamos durante o período noturno, ou somos chamados por amigos espirituais para ir de volta com esses vales. Vocês sabiam? Alguém já teve sonho erótico aqui? Sonhos eróticos? Pensei que era só eu. Aí, aqueles sonhos eróticos que no passado conheceu esses espíritos como os íncubos e súcubos, são espíritos ainda aprisionados aos vales do sexo. Uma das maiores tramas e dramas que o ser humano vai sofrer e que vai desapegar é exatamente o vício do sexo. Então, muitos encarnados são levados para esses vales durante o período de sono. E lá eles têm as suas energias drenadas. Aí você passa 8, 9, 10, 12 horas. Tem gente que tem esse vício de dormir 12 horas, eu não consigo não. Mas tem gente que dorme às vezes até 12 horas e depois de todo esse dormir, acorda com dores no corpo, exausto, cansado e não sabe o que aconteceu. Suas energias foram sugadas e vampirizadas devido a desequilíbrios desses espíritos. Né? E que a gente tem afinidade, e muitos de nós viemos de lá com esses dramas. Vale lembrar que a humanidade hoje passa pelo maior processo hipnótico em massa devido a essa condição humana de sexualidade desequilibrada. Muitos deles materializaram devido à sua condição com o processo de reencarnação em massa desde a Segunda Guerra Mundial, materializaram nos seus corpos que ficaram anos nos charcos ali nessa doença, né, moral, e desregrado. A gente tem um livro também que eu acho muito interessante vocês lerem, que é O Abismo, de Ranieri, em que ele narra, aliás, Sexo Além da Morte. É um livraço, mas ele também narra no Abismo a condição desses espíritos em desequilíbrio pela questão do vale do sexo. E os próprios encarnados, em desdobramento, quando viram escravos lá, dos seus, todas as noites, frequentando, indo lá, eles fortalecem esse vínculo, mas também muitos e muitos e muitos desses espíritos aqui, fomos nós
ainda pelos nossos equilíbrios lá atrás. Aí eu vou contar uma história rapidinho para vocês. Imagina, Raymond, que você é casado, certo? Você tem a sua parceira e você também tem os seus desejos, mas a sua parceira não consegue satisfazer você e você nunca teve uma conversa com ela, certo? Sobre o que você gosta ali na relação sexual e tal, sobre aqueles desejos mais escuros. Você tem vergonha de falar e a sua esposa também tem os seus desejos, mas nunca falou para ti. Aí o que acontece? Meu marido não está me satisfazendo, eu não estou gostando da relação, isso está uma situação muito complicada, a gente não consegue se entender. Pelo desequilíbrio em que ela tem, pelos desejos que ela nutre durante o período da noite, por alimentar diversas paixões e vontades que ela tem durante o dia, e de não estar tendo a saciedade entre o casal durante a noite, acende aquela luzinha, amigos espirituais vêm a buscar e levam para o vale do sexo para que ela possa fazer todas as suas vontades. E ali ela se completa e volta para o corpo desgastado e totalmente sugada dessas energias. Então, a gente vai ter isso acontecendo dentro do plano espiritual. E André Luiz narra, no livro Missionários da Luz, essa condição desses espíritos, em uma situação em que ele vai buscar a esposa e o casal, que estava precisando de ajuda, né, com o ministro Alexandre. E ao ele chegar lá no quarto do casal, ele viu os fios magnéticos saindo, cada um para um local, e os espíritos não se encontrando próximo ao corpo. E aí eles vão primeiro ver onde está a mulher. A mulher, ao eles chegarem, está num convento, porque tinha sido freira, e para ela, na concepção dela, o sexo era pecado, era nojento, era algo impuro. E aí ela não queria mais ter relação com o seu parceiro. E aí o Alexandre, que era o ministro, que ele se apresenta como ela, e pelo pensamento que ela tinha ainda beato, achava que eles eram dois anjos. E eles começam a conversar com ela das responsabilidades que a esposa tem para com o relacionamento, para com o marido. Porque para que serve o relacionamento que eles colocam ali na ideia do casamento? Para que nós evitemos ligações extraconjugais ali, para que a gente não caia nos desequilíbrios do sexo desvairado e para que a gente possa ter uma parceira, um parceiro fixo, para que a gente possa evoluir juntos moralmente e também trabalhar esse campo sexual através do autocontrole. E a esposa não satisfazendo, não fazendo mais, não procurando o marido, ele entrava em total desequilíbrio. E durante o período noturno, ele ia buscar as suas companhias espirituais. Mulheres espirituais vinham buscar e levavam para o vale do sexo. E lá ele estava tendo as suas energias drenadas. E eles foram visitar o marido nessa mesma ocasião. O marido estava lá com duas mulheres, né? E ele se lamentando para essas mulheres espirituais, né, para esses espíritos do vale do sexo, o que estava acontecendo na relação deles. Só que elas são por instinto, não ligam para o que ele estava falando. Então, quando ele começa a enxergar André Luiz e o Alexandre, ele foge com medo e volta para o corpo físico e acorda totalmente atordoado. E isso acontece. Então, qual que é a base do casamento? É a moralidade, para que os dois possam juntos se fazer presente e entre ambos se relacionarem num conjunto em que possam ambos se satisfazerem também, não é? O sexo veio para a procriação, ele veio para, ao mesmo tempo, fazer com que a humanidade progrida, mas é um ato de amor que também une o casal. E quando isso não acontece, fica um buraco e várias coisas podem entrar. Então, ela tinha um comprometimento pelo seu pensamento antigo, que a antiga encarnação influenciava. E aí eles se perdiam nesses vales. Então nós temos os vales, espíritos aglutinados e aglomerados por afinidades e que são chamados pelo peso vibratório. Vale lembrar que o pai de André Luiz estava desencarnado há muito tempo, não é? Antes de André Luiz desencarnar, o pai dele já tinha desencarnado e ele não encontrou com o pai dele no umbral, certo? Se todo mundo que desencarnasse fosse para o umbral e se encontrasse lá, seria fácil, mas existem os vales, que são regiões ou dimensões das quais cada espírito fica numa faixa vibratória, por isso que ele não encontrou o pai dele. E aqui nós temos as zonas abissais ou abismos. Essa zona é uma zona muito mais pesada que fica localizada nos abismos oceânicos, numa profundidade muito grande, onde que a luz do sol já não chega. E aí, eu vou colocar para vocês aqui o que é basicamente uma zona abissal, que a gente vai encontrar isso aqui no dicionário, tá? Zona abissal é uma região profunda do oceano, variando entre 2.000 a 6.000 metros. O lugar é frio, muito escuro
e essa porção dos oceanos responde por grande parte da extensão terrestre, ou seja, uma grande região que nós temos ainda inexplorada e que não sabemos nem como acontece durante o período em que nós estamos encarnados, né? Não existe exploração ainda para chegar nessas zonas. O termo zona abissal é da Marinha para designar parte mais profunda de oceano. Então a gente já sabe que a gente vai falar de zonas profundas e escuras em que a luz do sol não chega, certo? Habitada por espíritos que já não têm permissão de encarnar na Terra devido à grande toxicidade de seus corpos, ou seja, o perispírito ou o corpo espiritual deles se torna incompatível, porque muitos deles já não encarnam há milhares de anos, há 500 anos, então eles aglutinaram tanta coisa que eles não conseguem mais reencarnar em corpos físicos nossos da atualidade. Se um desses espíritos fosse encarnar numa mulher agora, provavelmente ele sairia totalmente deformado. E se vocês prestarem atenção, na Índia, algumas coisas dessas aqui que nós estamos falando, algumas gestações, vocês vão ver coisas absurdas que as mulheres da Índia conseguem fazer e manter no processo de relação sexual e nascem espíritos totalmente deformados lá. O porquê? Aí vai falar questão genética? Não. É a questão de alguns espíritos que às vezes tentam fazer resgate para provas, para tentar materializar o corpo. E eles são totalmente deformados. Eu tinha um vídeo só que eu não consegui encontrar, mas depois eu passo para vocês. Vocês veem como é que um espírito desse vai desencarnar, vai encarnar. E eles não duram muito, normalmente morrem no mesmo dia, uma semana no máximo. Mas o que acontece? A toxicidade dessas zonas, que são altamente tóxicas, zonas perigosas, né? Além das folias, dos miasmas, das larvas que você tem, se torna totalmente radioativo, posso dizer assim, não é o termo correto, né? Mas é algo muito perigoso para que nós, quanto energias mais sutis, possamos exatamente sintonizar com esses espíritos. Então são muito densos e muito propensos a coisas negativas. Então o que vai acontecer? Quando esses espíritos sintonizam, né, com encarnados, o peso vibratório não encaixa. E eles também muitas vezes já não têm mais permissão para subir à superfície e influenciar os encarnados. Mas eles têm os seus agentes e utilizam exatamente esses agentes para influenciar em governos, instituições e fazerem todo o atraso possível. Normalmente eles estão por trás de ataques terroristas, de guerras fratricidas e várias outras situações de hecatombes mundiais. Foram eles que provocaram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, entre outros, né? E aí, dando prosseguimento, são espíritos milenares, ou que também já não encarnam há séculos, cometeram crimes hediondos, muitas desencarnações durante alguns períodos, inclusive na guerra, na que a gente chama a chamada Guerra Santa, né, com os templários, que mataram em nome de Deus, fizeram, na verdade, o período mais obscuro da Igreja Católica, que foi a questão da Santa Inquisição, né, em que a Igreja torturava, perseguia e matava. Então nós tivemos muitas coisas acontecendo em nome de Deus, e tudo por conta dessas inteligências. Vamos lá, me perdi aqui. Com a desencarnação em massa de muitos encarnados devido à sua grande influência e poder mental. São gênios do mal, como dragões, magos negros, espectros, que habitam essas regiões. Seu propósito principalmente é a influência de governos. E aí nós temos essa condição de espectros. Só passar, aí tu dá uma baixadinha. Pode vir. Também não precisa baixar o ventilador, né? Nós temos os espectros, né? Quem são os espectros? Os espectros, o que está normalmente ligado aos espectros, né? São espíritos sem formas. Normalmente eles se apresentam como fantasmas. Eles são espíritos que já degeneraram o seu corpo físico, apresentam uma certa deformidade e se apresentam muitas vezes na espiritualidade com uma certa fumacinha densa, em que o médium muitas vezes não consegue definir uma forma para ele. E eles são altamente vorazes, são vampiros sugadores de energia. Ao contato com médios ou com instituições, eles conseguem extenuar as energias das pessoas. Eles estão por trás, por exemplo, de ataques terroristas como o 11 de setembro, em que esses espíritos, no momento em que há a morte, eles fazem a absorção daquele ectoplasma
que está sendo gerado devido à dor e ao sofrimento, eles sugam aquela energia e vão vampirizar espíritos e entidades ainda que estão em processo de desencarne ou que já desencarnaram, mas que ainda têm um pouco do seu fluido vital no corpo físico, né? Espíritos recém-desencarnados vão lá e sugam o resto. Estão próximo de magos negros, que são comandados por esses magos negros, muitos dos espectros. Então, eles são espíritos que se apresentam com uma forma muito grotesca também. Algo, como que eu poderia dizer, sem uma forma definida, a não ser aquela fumacinha negra, né? Mas são espíritos, muitos espíritos desses que provocam mal. E eles estão por trás de serial killers e de assassinato em massa. Então, sempre que chegou um cara lá que pegou uma metralhadora e matou um monte de pessoas, chegou uma bomba que explodiu, levou vários, são provocados por espectros, né? Naquele momento, eles estão ali para drenar toda a energia vital possível e se alimentam disso. Esses espíritos também já não reencarnam mais. Se encarnassem, habitariam corpos de serial killer, que ainda são os únicos que têm afinidade com eles. Então é muito difícil dos espectros fazerem um resgate ou da gente resgatar esses caras. Muitos deles já também não vão reencarnar na Terra, já estão sendo preparados para ir para esse expurgo. A própria zona em que eles habitam já não traz mais condições. Quando há crimes, guerras ou hecatombes, explosões, esses caras estão por trás disso, eles vão lá sugar esse fluido vital. E aí a gente tem os magos negros, né? Quem são os magos negros, né? De onde eles vieram, o que eles fazem, o que eles pretendem? Bom, os magos negros foram experimentados no passado, foram espíritos que vieram de outros orbes, né? Ramatiz narra, eu vou narrar para vocês essa história. Além de Capela, foram os primeiros capelinos que vieram para cá. Nós tivemos um espírito, um orbe, né? Um planeta chamado Erg, que habitava entre Júpiter e Marte. E esses caras também estavam habitando esse planeta. E por desequilíbrios de poder, eles entraram numa guerra, explodiram o seu planeta e virou a faixa de cinturões que está ali próximo de Saturno e uma faixa próximo a Marte e Júpiter, né? Nessa faixa de asteroides, que foi a explosão desse planeta. E dali eles foram trazidos para a Terra. Eles não queriam reencarnar. Muitos deles, juntos com os dragões, que a gente vai conhecer essa classe de espíritos, não queriam reencarnar porque eles perceberam que no processo de reencarnação a gente tem o quê? O apagamento da memória. E aí uma outra cultura, uma outra mente educaria e faria com que esses espíritos perdessem o seu conteúdo mental. Então, quando eles encarnaram no período da Lemúria, da Atlântida, eles tiveram guerra. Lemúria e Atlântida foram continentes perdidos e afundados por guerras, e um asteroide teria motivado o desencarne em massa desses espíritos, né, provocando ali algo bem ruim e dizimando esses continentes. Porém, o que acontece? Os magos negros, como é que veio esse termo mago? O que é um mago? É alguém que conhece da magia, principalmente a magia mental. A magia, só para vocês não ficarem, né, não é aquela coisa que a gente pega uma varinha mágica e pirim, pim, plim, vira isso, não. Ele tinha um alto adestramento de poder mental e de hipnose de influência. Então, ele pode te ordenar tal coisa, ele consegue manipular os fluidos ambientes e conhece de várias ferramentas de manipulação, tanto mental quanto emocional. Ele é capaz de criar memórias profundas para que a pessoa fique sob o seu poder hipnótico e sugestivo. Então, os magos conhecem o poder mental. E como a gente falou no trabalho com os guardiões, né, os magos negros, eles fizeram algo muito, muito interessante, né? Eles passaram pelas escolas do conhecimento. Haviam os magos, o colégio dos magos, que isso reflete lá Atlântida, Lemúria, Pérsia, Medopérsia, Caldeia, Suméria. Os sumerianos eram muito evoluídos também. E já florescendo a civilização do Egito, nós tivemos aí as últimas escolas do conhecimento, em que muitos desses espíritos, com seu conhecimento ancestral, vindo de outros orbes, né, com o seu conhecimento, eles conseguiam manipular os fluidos e fazer o processo de magia. Inclusive, utilizar a telecinesia para mover objetos e mais, né? Então,
eles, conhecendo isso e conhecendo o processo de reencarnação, que eles perderiam esse conhecimento ao longo do período, se fosse reencarnando, eles começaram a conservar o conhecimento, passando oralmente de mestre para discípulo, e aí eles começaram a guardar os conhecimentos. Primeiro era fechado, né? O conhecimento era fechado, e eles escolhiam determinadas pessoas, que às vezes não eram dignas de estar ali. Então, quando eles fecharam nas escolas do conhecimento, eles acharam uma forma de isolar. Pegar aqui o Rogério. Ele pega o Rogério e olha, Rogério, tu tem 7 anos, vai começar a estudar magia, a gente vai te dar, você vai ser um alto mestre. E você vai sair para fazer e abrir a tua escola. Gamaliel, né, que é citado na Bíblia, ele foi mestre de Moisés. Moisés também foi um iniciado. E aí o que acontece durante esse período? A criança entrava normalmente com 7 anos, passava por vários testes, conhecia de tudo que vocês podem imaginar, para que ele pudesse desenvolver as suas técnicas mentais, eram muito adestrados, passavam por testes de medo e tudo, para que pudessem vencer qualquer tipo de dificuldade. E começavam a estudos dos fluidos, dos poderes, dos 4 elementos, água, terra, fogo, água e ar, éter, conheciam sobre o mundo, conheciam de projeção astral, e lá eles faziam uma grande formação de conhecimentos. Porém, o que eles perceberam? Que ao contato com a sociedade, muitos deles perdiam o seu vínculo de conhecimento. E eu preciso trabalhar, pagar imposto, eu preciso namorar, eu preciso ter filhos, e criava esse padrão mental, então eles se corrompiam e se perdiam dos seus conhecimentos. E como ocorre hoje com alguns centros espíritas, com alguns médios, o que acontece, né? A gente tem uma determinada mediunidade, a gente precisa trabalhar no bem e na caridade, só que a situação está pegando, não tenho o que comer, eu preciso tirar uma coisa. O que eu sei fazer? Eu sei fazer determinadas coisas, posso manipular, posso facilitar determinadas coisas para ti, posso pedir para os meus espíritos a utilizar o meu poder mental, tu me paga. E isso começou a acontecer com eles. Iam para o meio da sociedade, faziam shows ali, entre aspas, né? Palavra moderna. Mas eles atraíam as pessoas de uma determinada forma, fazendo determinadas coisas, as pessoas pagavam eles, e ali eles começaram a fazer o seu processo de corrupção da magia, utilizando propósitos que eram para o bem, mas utilizando para o mal e se corrompendo. E aí gerou-se essa carga dos magos negros, que começaram a utilizar magia para matar os seus adversários, seus inimigos, a fazer processos utilizando sangue e outras coisas, corrompendo o processo de magia. E aí eles se corromperam e gerou essa classe de magos negros, por conta daquilo que ele fazia que era mal. E nós tivemos os magos brancos, que foram também espíritos experimentados na magia e que muitos reencarnam hoje como pais e mães velhas, que vieram da Atlântida, da Lemúria, que conhecem os processos de magia, que conseguem desfazer, chefes de falange espiritual, como, por exemplo, caboclos, índios, guerreiros, xamãs, que têm esse poder e que utilizam hoje para desfazer muito do que os magos fazem, né? Muitos são pais velhos que utilizam o seu processo para desfazer tudo isso que eles vêm fazendo de ruim. Então, para que um espírito possa entrar em combate com esses espíritos, eles precisam estar no mesmo nível, na mesma categoria, para poder combater o conhecimento que esses caras têm, através de alguém que também traz esse conhecimento. Então, muitos pais velhos, muitos índios, caboclos, que conhecem, que já foram experimentados, e que a gente fala de caboclo, tipo um índio, a gente acha, o índio não tem muito conhecimento, só conhece de erva. Não, que é um índio. Foi alguém também, um espírito que já reencarnou lá atrás, que hoje está com o chefe de falange, que conhece das ervas, do poder dos elementais e consegue combater esses caras. Tá entendido até aí? Então os magos negros são chefes de falange. Eles comandam espíritos inferiores e menores através da manipulação mental e através das suas ações hipnóticas. Eles fazem processos de licantropia, que é o processo de deformação do perispírito em alguns espíritos, fazendo com que eles assumam a forma que eles desejarem, seja de uma cobra, seja de um lobisomem, seja de alguém com forma de jacaré, perdendo ali a sua forma física. Então eles utilizam o poder mental para pegar esses caras. E eles também fazem trabalho com ovoides. E grande parte deles estão por trás de roubos de duplo etérico ou corpo astral. Vocês já ouviram falar disso? O que é o roubo do duplo etérico? Nós temos a nossa caderneta de energia vital, que é basicamente a minha poupança energética,
é o meu fluido vital total, que é um corpo que fica aos redores do nosso corpo, né, que nos dá vitalidade. Tudo que é vivo contém a sua parte etérica, a sua parte vital. É algo sem material e que na espiritualidade é como uma reserva de energia. A gente precisa da energia do Sol, hoje tem placas solares, certo? A gente precisa do petróleo para gerar energia. Eles precisam do encarnado ou de um fluido vital para que eles possam fazer as suas ações próximos dos encarnados. E precisam do ectoplasma, do fluido vital, para criarem chips, implantes, armas e outras coisas mais. E até materializarem drogas. Então eles precisam disso, e isso é ouro na espiritualidade inferior. E o que eles fazem? Durante o período de sono de um encarnado, quando o cara é muito vacilão, aí eu vou pegar exemplo das zonas de deterioração, onde o fluido daqueles caras que são levados ali, que habitam aquelas regiões, muitos magos negros acabam pegando esses caras com fluido corrompido, porque eles já estão com excesso de droga, filtram o ectoplasma deles e materializam bactérias, materializam doenças encarnadas e vão fazendo testes, junto com esses outros caras que a gente vai falar, que são os cientistas do astral. Esses caras extraem ali da gente, no período que a gente vai sendo chamado para as zonas do Vale do Sexo, também pegam esses caras e mantêm preso. E aí eles podem roubar o nosso duplo etérico, que é o nosso corpo, a nossa caderneta de poupança energética, o nosso fluido vital. Quando isso acontece, eu dormi e entrei em coma. Aí vocês vão ter pessoas que entraram em coma do nada, e ela foi dormir, entrou em coma, fica 3, 6, 7 meses, 1 ano, 2 anos incubado. E por que ela fica ali incubada? Porque o seu fluido vital, o seu corpo, não estamos generalizando, né, falando que toda pessoa que está incubada, que está em processo ali, passando por algum processo de incubação ou que apagou, entrou em coma, ela está doando energia a magos negros. Não, não é isso. Tem as partes genéticas, as partes de doença e tem outras coisas mais. Mas grande parte dos encarnados que tem muitas brechas, quando ele é levado e tem o seu rapto de duplo etérico, ele fica preso em determinada região, ele entra em estado de coma. E ali ele fica só doando energia em estado suspenso. Deixa eu perguntar uma coisa, Bruno. Esse processo de Covid-19, né? Tem a participação desse espírito dessa linhagem? Uma boa pergunta, né? Eu não posso te afirmar que foram eles que criaram, certo? Mas pode ter a participação? Pode. Por quê? Porque foi materializado dentro de um laboratório na China, em Wuhan, né? Então, é necessário que muitos desencarnem? É necessário que muitos desencarnem. Muitos desencarnando geram muito problema para a espiritualidade superior. Por quê? Porque como é que a gente vai controlar a massa de desencarnados que não está preparada para reencarnar? Dá mais trabalho para a espiritualidade, auxiliar esses espíritos. Eles precisam fazer toda uma checagem de catálogo de reencarnações, de merecimentos para poder resgatar esses caras. E às vezes as colônias não estão preparadas para tudo isso que desencarnou em massa. Então gera-se um atraso e vai precisar que pessoas também reencarnem em massa, que abra as portas da reencarnação para que outros venham, porque eles precisam fazer as limpezas astrais, que às vezes com o excesso de desencarnados eles não conseguem, devido ao desequilíbrio psíquico e as formas de pensamentos que eles geram na atmosfera astral. E isso gera muitos problemas, porque se aproxima dos encarnados e aqueles que são mais sensíveis, né, que são os médiuns sensitivos, vão sintonizando e aí tu vai ver regiões mais violentas, crimes aumentando, suicídios aumentando e muita coisa sendo gerada por conta do desequilíbrio desses espíritos que estão próximos à crosta terrena. E aí, o que eu posso te falar sobre a questão do Covid, né? Isso é uma percepção minha. Inclusive, a gente teve uma reunião com os extras, num processo de canalização, e eu perguntei se também esse vírus poderia ter sido um vírus extraterrestre, porque ele mutou muito, e ainda continua se mutando, né? Para que fosse feito, digamos, entre aspas, uma colheita de almas. E aí, quem desencarnou e quem vai desencarnar com a questão do Covid? Espíritos que não estavam muito preparados para isso. Mas assim, como nada ocorre por acaso, eu tenho minha concepção, né? Não quero ferir ninguém, mas desencarnou quem precisava desencarnar, fazer o seu resgate. Porque muitas pessoas pegaram, tudo bem, outras nem sentiram, nem perceberam que pegaram, e foi perceptível para cada pessoa. Os organismos mais frágeis que sintonizaram com o Covid acabaram desencarnando.
mas também ali era um resgate a ser feito. O problema é não estar preparado para morrer, que é a única certeza que a gente tem. E a gente parece que vive como se nunca fosse desencarnar, né? Então, pode ter sido materializado por esses caras? Grande parte pode ter quase 90% de certeza que sim, né? Porque são eles que projetam isso, junto com esses caras, que são os cientistas. Aí, quem são os cientistas do astral, né? Que é o termo que a gente utiliza. Deixa eu ver quanto tempo está aqui, só para dar uma olha, 50. Quem são os cientistas do astral? São espíritos, eu coloquei essa aqui, ó, ciência nazista. Durante alguns períodos de guerra, os prisioneiros, né, judeus, negros e homossexuais que eram pegos e levados para campos de concentração, existia a parte médica. E a parte médica chegava lá e faziam experimentos, torturas, e tentavam desenvolver bacilos, bactérias, vírus, e ao mesmo tempo influenciar a forma de criar. Como vocês viram um filme que está em alta hoje, eu achei perfeito. Eu quero muito assistir, que é até com Cillian Murphy. Deixa eu ver qual é o nome do cientista que criou a bomba atômica. Esqueci o nome do filme agora, mas eu aconselho a vocês verem. Eu esqueci o nome, é um termo em inglês. Como é? É alemão, né? É quase esse nome que você falou. E aí, o que acontece? Esses caras aí desenvolveram tecnologia de ponta e fizeram algo brilhante. Vamos fazer a população desencarnar em massa? Vamos destruir uma cidade? A gente tem agora próximo, hoje, dia 6 de agosto, foi a primeira bomba que foi jogada, se eu não me engano, em Nagasaki. E daqui a 6 dias, a outra, ou no dia 7, em Hiroshima. Ou seja, o surgimento da bomba atômica trouxe uma culpa para o responsável que utilizou essa energia e fez para fins bélicos. A energia atômica, ela poderia irradiar como irradia e iluminar uma cidade, fazer com que a gente pudesse evoluir em conceitos energéticos, utilizando essa energia para abastecer cidades, hospitais, até cidades no meio de um campo muito difícil de ser gerada energia, a energia atômica poderia colocar uma usina ali. Só que nós materializamos isso, e aí pela influência dos gênios do mal, tanto magos quanto cientistas, vamos influenciar os caras e apostar neles para que eles se matem. Estávamos numa corrida, né, Estados Unidos, União Soviética, e aí os Estados Unidos mantêm uma culpa de ter gerado a primeira bomba atômica e ter usado em 2. Aí vocês, olha, anotem o que eu vou falar. Estados Unidos vai pagar o preço de ter feito isso. Porque quando um governo autoriza que uma população, assim como foi o ataque no Japão, em que quando você vai atirar sobre civis, sobre essas cidades que foram bombardeadas, Hiroshima e Nagasaki, ali tem crianças, ali tem adultos, ali tem idosos, ali tem uma população toda que eram pessoas que não estavam participando da guerra e muitas vezes nem tinham a ideia de participar, né, ativamente, que achava que isso era loucura. E aí joga-se uma bomba num raio de até 50, não lembro se é 50 mil quilômetros, mas eu sei que são um raio aí de quase 50 quilômetros, a bomba extinguiu tudo virou poeira, cinzas. Pessoas foram desintegradas. E aí o governo que autorizou isso, ele vai pagar um preço muito grande. Estados Unidos tem um carga kármico muito grande, não só por ter dizimado os seus povos primitivos como os índios, os sangues vermelhos, né, os caras vermelhos, mas também por ter participado dessas guerras, e ainda está em conceitos bélicos. E esses caras vão pagar um preço muito alto. Fato é que tanto no Apocalipse a gente vê a questão da besta caindo, né? Isso provavelmente, em termos atuais, a gente tem uma superpotência que sempre foi os Estados Unidos e que provavelmente vai ter as suas estruturas abaladas por conta de coisas kármicas que eles vão precisar pagar. E toda uma região, todo um país vai ser assolado e abalado por isso. A gente planta, a gente colhe, então eles terão a colheita, nada ficará impune no tempo de Deus. E aí a gente teve os cientistas nazistas, muitos deles participando de guerra, desenvolvendo tecnologias para que pudessem matar.
O cara que desenvolve uma arma, que hoje já não é mais para proteção, mas que consegue desenvolver uma arma altamente tecnológica para acabar com a vida de milhões em segundo, esse cara tem uma responsabilidade muito grande. E cientistas são químicos, são físicos, são diversos ramos que vão desenvolver novas drogas, vão desenvolver tecnologia para influenciar os encarnados, e aí a gente entra nesses caras aqui que começaram a desenvolver chips de aparelhos parasitas. Aí quem são os caras, quem são os cientistas? Aquele cara que tem muito conhecimento, que utilizou para o mal, que se corrompeu, que fazia pesquisas das quais não eram éticas e quer utilizar esse poder, esse conhecimento ainda do outro lado e continuar fazendo o que fazia. Não tem comprometimento nenhum. Eles querem testar o máximo da sua inteligência e não se importam com o que eles estão fazendo. Se vai desmatar grande parte da floresta amazônica, se vai poluir rios, ele vai fazer acima de tudo pela ciência, porque ele quer experimentar até onde ele pode chegar. Desculpa interromper de novo. Não, pode fazer as perguntas. Eu sei que é muito complexa essa questão que eu vou colocar, essa reflexão, né? Por exemplo, quando você comenta, né, que, por exemplo, populações são dizimadas, né? Pessoas encarnam, né, por esse processo. Mas, ao mesmo tempo, me faz uma dúvida. Elas, assim, aparentemente, não tinham nada a ver com aquilo, mas também houve uma permissão da espiritualidade, né? Para que elas fossem retiradas daquela forma brusca, abrupta e violenta, né? Tem duas respostas, né? Eu vou complementar. É necessário que seja feito um desencarne coletivo. Não precisaria ser dessa forma, até porque a gente também tem o livre-arbítrio, certo? A gente tem um poder, que é algo que a gente não sabe lidar, não temos ética, e apesar de eu não gostar de você, por exemplo, mas eu não posso te destruir. Se eu faço isso e gero toda uma consequência para uma população, vão desencarnar também pessoas que não deveriam desencarnar, mas por estarem próximos ali vão desencarnar. E aí, o que precisa? Hiroshima e Nagasaki, teve essas duas bombas, o Japão passou por um período de fome terrível,